Conforme anunciado no começo deste Estúdio CBN, hoje a gente vai falar sobre os rótulos dos alimentos, os rótulos dos produtos que a gente compra no mercado. E as mudanças que nós vamos encontrar nesses rótulos num futuro próximo. Está conosco a doutora em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, fundadora do movimento Põe no Rótulo, Cecília Cury. Bem-vinda, Cecília. Boa tarde, obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês de novo. Conosco também a nutricionista, líder do Programa de Alimentação Saudável do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ana Paula Bortoleto. Oi, Ana Paula, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Vamos lá, vamos começar lá do começo e recapitular como é que a gente chegou nessa decisão, que a gente vai contar para os ouvintes já qual foi. Qual foi a trajetória para a gente chegar nessa mudança? Foram muitos anos de discussão, não, Cecília? Sem dúvida, esse é um assunto que começou lá nos idos de 2014, quando se identificou claramente que a legislação que estava em vigor não era suficiente para garantir ao consumidor o direito à informação, acesso aos dados que seriam os mínimos para ele fazer escolhas mais conscientes, informadas e, por que não, saudáveis. E esse é um tema que se arrasta, né, de alguma maneira, desde 2014, seja no Mercosul, seja no Brasil. A Ana Paula fez parte do grupo de trabalho desde lá do início. A gente vem acompanhando também juntas perante o Mercosul. Não é um assunto fácil e acho que a gente caminhou. Dá para andar mais, né, Ana? Mas a gente caminhou. É verdade. Acho que foi um longo caminho com a participação de todos os atores que tinham algum interesse, algum envolvimento, algum dado relevante para contribuir. A Anvisa teve um trabalho intenso de compilação de todos os dados, de ouvir todas as partes. E é isso, acho que o reconhecimento político da necessidade de avançar com essa agenda é um passo para a gente conseguir dar mais visibilidade a esse problema da falta de informação e que provoca tantas consequências negativas para a saúde num contexto que a gente está de cada vez maior o número de pessoas com doenças crônicas. Então, acho que esse reconhecimento político é um grande passo. Uhum. Agora, por que demorou tanto? 6 anos? Pois é, Fernando, eu diria que demorou tanto, um lado, por conta da necessidade de ter pesquisas sobre isso, porque realmente é um assunto técnico que precisava de avaliação de qual é o melhor tipo de informação. Nem sempre excesso de informação é o que ajuda, às vezes atrapalha. Então, conseguir fazer comparações com diferentes modelos, tanto do formato quanto de como identificar quais são os alimentos que devem ser registrados com excesso de nutrientes em excesso. Então, depende muito, são vários fatores técnicos envolvidos. Mas também eu diria que teve um grande esforço aí por parte dos setores produtivos da indústria de retardar o processo o máximo que foi possível. E ao mesmo tempo, Ana, você não me deixa mentir que você é da área de saúde, mas foram 6 anos, mas Fernanda, a gente pega assim, a tração que foi pegando da necessidade, da urgência por conta do aumento do peso da população brasileira, do aumento das doenças crônicas não transmissíveis e agora, 2020, infelizmente é um dado real e já constatado, o impacto que as doenças crônicas não transmissíveis como obesidade, como diabetes, hipertensão têm como um fator agravante na recuperação de Covid ou até a não recuperação, e idem a obesidade. Chegou o material da escola das crianças pensando num retorno ao presencial e é contraindicado voltar para a escola se estiver obeso. Então, veja, o acesso à educação, se a gente pensar assim, se eu quisesse mandar o meu filho para a escola por alguma razão, o fato dele ter sobrepeso ou obesidade faria com que... É um impeditivo, assim, não é o caso aqui em casa, mas quantas famílias não convivem com esse fator? Que é a obesidade. E a culpa não é do indivíduo, a gente sabe disso, não é dele. Quais são as mudanças que foram aprovadas pela Anvisa em termos gerais? Para depois a gente se especificar ali na parte da frente da embalagem, na tabela nutricional. Vamos começar pela parte da frente. O que é que o consumidor vai passar a encontrar em alguns produtos, Ana? Agora vai ter uma informação no formato de um retângulo, né, com uma lupa, com a informação da presença de excesso de açúcar adicionado, gordura saturada
ou sódio. Pode ter 1, 2 ou até 3 avisos sobre esses nutrientes. Açúcar, gordura saturada e sódio. Então, se um desses ingredientes estiver presente no produto, dentro dessa embalagem, a lupinha vai estar ali na parte da frente do produto, é isso? É acima de uma dada quantidade, né? Qual quantidade? Que aí é a questão de o que a gente entende que poderia ser melhor, né? A quantidade foi calculada com base em 100 gramas de produtos, tem para sólido e tem para líquido. Então, para sódio, por exemplo, acima de 600 miligramas a cada 100 gramas de produto sólido, ou 300 miligramas por 100 ml de produto. Açúcar, 15 gramas por 100 gramas de produto, ou 7,5 gramas por 100 ml. E gordura saturada, 6 gramas nos sólidos e 3 gramas para os líquidos. E por que você disse que acham que isso poderia ser melhor? Porque essa quantidade aqui não é boa? Porque são valores de limite muito altos, o que vai fazer com que várias categorias de alimentos e alguns tipos de alimentos que não deveriam ser recomendados como alimentos saudáveis, eles não vão ser identificados com alto em açúcar, por exemplo. 12 gramas de açúcar em 100 gramas de produto já é bastante açúcar e isso vai deixar de ser identificado como excesso. Para você ter uma ideia, no Chile, que foi o país pioneiro com essa medida, eles adotam padrões mais rigorosos do que o Brasil para a identificação desses alimentos não saudáveis. Então, muita coisa que não é saudável vai ficar de fora dessa identificação. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, desde alimentos que a gente já sabe que tem muita gente que conhece que é não saudável, como bolacha recheada, alguns tipos de bolacha recheada, alguns tipos de nuggets, alguns tipos de bebidas açucaradas, enfim, a gente não conseguiu fazer uma análise exaustiva, ainda não deu tempo, né? A gente soube no fim o que ficou, né? A foto da legislação mesmo saiu agora essa semana. A gente tinha alguns indicativos na época da consulta pública, durante o debate, mas assim, como está, eu acho que vai todo mundo agora fazer a lição de casa. Agora, Fernando, você falou em 6 anos, né, para aprovar. Eu queria te dar a triste notícia de que a gente vai ter entre 2, 3, 4, dependendo do tipo de produto, tempo para adequar. Então, até de fato essas lupas aparecerem, até a tabela está com fundo branco, chove, venta, acha a cura para o Covid e a gente ainda não vai ter isso. É um prazo muito extenso, você acha, Cecília? É enorme, Tatiana, é enorme. Assim, claro que não daria para dizer em 6 meses tudo tem que estar ali. A gente tem noção, não só pelo contexto atual, mas porque existe o convite a uma reformulação, uma reflexão sobre o que é o produto, qual que é o seu papel no mundo, né? Que não é só aumentar lucro de ninguém e alimentar, enfim, toda essa chance de uma reformulação e uma reflexão sobre isso tudo, a gente entende que precisaria de algum prazo para ajustar, e gráfica, enfim, mas a embalagem retornável ficou 5 anos. Imagina que justamente as bebidas não alcoólicas açucaradas têm 5 anos para mudar. É muito tempo, é muito tempo. E qual é a justificativa para isso, para um prazo tão extenso? Além da justificativa política e da econômica, você diz? Eu quero saber todas. Pode começar pela política e econômica, inclusive. Eu diria que a justificativa mais forte e mais aceitável é pensar que existe um debate no âmbito do Mercosul, com quem, né, o Brasil ele interage com os países do Mercosul, e o modelo ideal seria que todos eles tivessem a mesma legislação, a mesma norma. O Brasil saiu na frente, porque o Mercosul estava indo muito devagar, mas ele saiu na frente e disse assim: amigos, hermanos, temos um tempo aqui, quem sabe a gente consegue entrar com essa legislação de uma mesma maneira, num mesmo momento. E, além disso, a gente também tem um debate perante o Mercosul de mudança de outros aspectos da rotulagem, como, por exemplo, garantir a legibilidade da lista de ingredientes. Parece uma loucura eu dizer isso, né? A gente precisa de lei para dizer que uma informação que é obrigatória tem que ser legível. Mas como a gente tem precisado de lei para coisas óbvias, né? Essa é uma outra legislação que está em revisão, para dizer que a lista de ingredientes não pode estar sem contraste, numa letra pequena, num fundo ilegível. A informação sobre a presença de edulcorante tem que ser destacada de alguma maneira. Isso também está em debate, não foi objeto dessa legislação.
Então, existe aqui uma expectativa, uma esperança e uma pressão para que a Anvisa trabalhe o quanto antes nessas outras revisões, porque aí o prazo de entrada em vigor seria o mesmo. E aí não haveria de haver discussões de novo de mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, caro, enfim. Esse martelo ainda não está batido? Tá, né? De lista de ingredientes, não. De dizer que o edulcorante está presente, não. Limite ao uso de fruta onde não tem fruta, ou muita pouca fruta, ou só cheiro de fruta, não. A gente precisa avançar ainda. A gente vai adorar estar aqui, né, Ana Paula, daqui a, 3 meses e contar toda a novidade, mas também não vai ser em 3 meses. E a única coisa que já está contando o tempo é a questão da gordura trans, né? Que teve a regra de proibição da gordura hidrogenada, e aí essa vai entrar em vigor e por isso a Anvisa não colocou uma advertência para gordura trans. Mas a preocupação nossa também é essa questão do adoçante que a Cecília mencionou, né? Porque ao você ter informação destacada sobre o açúcar, você vai abrir o espaço para as empresas substituírem o açúcar por adoçantes. E a gente sabe que não é um produto que deve ser consumido em quantidade qualquer, ainda mais por crianças. Então, nos preocupa muito essa possível substituição sem ter um aviso suficiente avisando sobre a presença de adoçantes. Isso é uma lacuna importante. E nos preocupa também ouvir durante os debates junto à Anvisa e junto ao Mercosul que não existem estudos dizendo que faz mal. Era mas uma não pergunta é tudo porque que a gente não tinha. consome tanto assim, né? Mas numa hora que a gente substitui quase tudo que tem de açúcar por um tanto de edulcorante para atingir o dulçor que culturalmente alguém acha que a gente espera, né? A gente pode ter uma substituição muito, muito impactante na nossa alimentação. Então, mais do que nunca, a gente precisa de uma informação claríssima, legível, compreensível sobre a presença dos adoçantes. A gente até fala sobre isso, né? Edulcorante comunica para quem, né? Talvez para os cientistas. O que é edulcorante, né? É adoçante. Enfim, mas a gente ainda não caminhou. Você perguntou, Tatiana, onde a gente caminhou. Então, é esse selo, que a Ana Paula falou da lupa, a tabela nutricional necessariamente com fundo branco, em letras pretas. Então, acabou aquilo de fundo amarelo e letrinha vermelha ou alaranjada, porque isso aqui não é biquíni para você combinar com canga, né? Tem que ser legível. Então, fica preto no branco a informação. O destaque da presença dos açúcares adicionados, né, Ana? Tão importante, porque às vezes a gente ouve, mas o suco de laranja tem não sei quanto de caloria. Não vivemos de caloria, Ana que vai contar sobre isso, mas a importância de saber diferenciar o que é um açúcar num produto versus o que é um açúcar, vamos dizer, da própria fruta, que não seria ele um malefício, né? Tá. E que mais? A questão que a Ana falou das porções também é importante, né? Então vamos lá, para ficar bem explicadinho cada coisa para o nosso ouvinte. A lupa vai focar qual tipo de substância, Ana? Açúcar adicionado, sódio e gordura saturada. Foram aprovadas também mudanças na tabela nutricional, que é o que disse a Cecília. Essa tabela nutricional, em geral, vai na parte de trás da embalagem do produto. O que é que muda aí? Aí a gente vai ter melhora da visibilidade, que o fundo tem que ser branco e a letra preta, invariavelmente. Tem um tamanho mínimo da letra. Temos a inclusão do açúcar adicionado como informação na tabela, que antes não existia. E aí, peraí, isso significa o quê? Ter açúcar adicionado? Fernando tinha essa dúvida, não era, Fê? Sim, entre açúcar total e açúcar adicionado. O que é? Qual a diferença? Parece uma coisa que não faz sentido, mas a questão é a seguinte: por exemplo, uma bebida de fruta açucarada, você está considerando o açúcar total, o açúcar da própria fruta e o açúcar que foi colocado para adoçar o produto. E quando a gente tem o açúcar da própria fruta consumido isoladamente, a gente tem um efeito para a saúde. Quando você tem um açúcar adicionado, você tem um efeito que potencializa o risco para doenças crônicas, para diabetes. Então, é esse açúcar adicionado que, inclusive, tem recomendações da Organização Mundial da Saúde que não deve passar de 10% do percentual de calorias que a gente consome por dia. Por isso que é importante ter a diferenciação de se adicionou ou se é da própria fruta.
Porque senão a gente como consumidor leigo vai tentar comparar um refrigerante e um suco de laranja. Suco mesmo, ninguém está falando de néctar aqui, tá bem? Que é fruta mais açúcar, a gente está falando de suco. A gente vai comparar, se era só aquela informação do carboidrato, que era como estava, parecia até que o refrigerante era uma boa opção, quando na verdade o refrigerante é açúcar adicionado, que é processado pelo nosso organismo de um jeito que não é muito bacana, versus um suco de laranja que tem muito mais do que isso, tem vitaminas, né? Se for aqueles caseiros, então tem fibra, enfim, se a gente não coar, melhor ainda. Então é um jeito da gente começar a diferenciar e entender. Isso nos ajuda, né, Ana? A gente sai do rótulo e conforme a gente entende essas informações no rótulo, a gente começa a transportar para a nossa vida. Puxa, então eu não vou adicionar açúcar. Olha, quando eu adiciono açúcar, tem um impacto. De alguma maneira, não deixa de ser uma forma de nos educar também como consumidores naquilo que a gente prepara em casa. E tem mais uma vantagem também na tabela que vai entrar em vigor daqui 2 anos, é que a gente vai ter também a informação na tabela por 100 gramas do produto, ou seja, vai ter a mesma base de quantidade para todos os produtos. Isso vai permitir que as pessoas consigam comparar a quantidade de açúcar, a quantidade de sódio, na mesma base sem ter que fazer contas para comparar porções que estão diferentes. Tudo é 100 gramas ou 100 ml agora? E também por porção, vão ter 3 informações na tabela. A gente acha que vai ficar um pouco excessivo, não precisava tanto, mas ter a informação por 100 gramas ajuda a comparar qualquer produto que você quiser, iogurte com pão, queijo com com um pacote de salgadinho, enfim, qualquer produto, você vai conseguir saber quanto de sódio, quanto de açúcar eles teriam comparativamente. Hoje, se eu quiser comparar no mercado, eu não estou na dúvida se eu vou levar esse pão ou esse biscoito, ou bolacha aqui em São Paulo. E aí eu vou tentar comparar, como eles são baseados em porções e eles são referenciados no tipo de produto, eu não consigo comparar pão e biscoito. Eu não consigo comparar salgadinho com pão. Eu não consigo comparar, o macarrão do tipo X com... arroz e feijão não, que arroz e feijão tá liberado. Não, queijo e requeijão, eu falei. Requeijão, desculpa. É que eu acho que eu só consigo ouvir comida de verdade aqui nesse fone. Mas isso aí, requeijão. Bom, sem falar que a gente tem os requeijões e os tipo requeijão, né? Mas isso é uma conversa para um outro CBN. Bom, mas Ana, você disse, agora serão 3 informações na tabela. Então, quais são essas 3 informações? Vai ter a quantidade de cada nutriente por 100 gramas ou 100 ml, por porção. Que era o que já tinha. E aquele percentual do valor diário recomendado, que também já tinha. Tá, legal. Já falamos do valor energético e nutricional, né? Que vai passar a ser de 100 gramas ou 100 ml. Queria entender um pouco, nessa discussão toda de tanto tempo, como foi a participação da indústria de alimentos nessa discussão. Cecília? Bom, a indústria se uniu toda na chamada rede rotulagem e tentaram fazer de uma maneira assim, num único som, num único tom e numa única fala, clamando pela liberdade de escolha do consumidor, dizendo que o Estado não poderia interferir na liberdade de escolha ao apontar a excessiva presença de açúcares adicionados, gordura saturada e sódio. O que nos pega ao ouvir isso, não dá para deixar de dizer, é que liberdade eu só tenho, de fato, se eu consigo ter informação que me permita fazer essa escolha, né? Você quer pular desta janela? Olha, se você me disser o que tem embaixo dela, de repente eu estou num trampolim, é uma piscina, eu vou ter paraquedas, eu estou instruída para isso, tem alguém, sei lá, o Brad Pitt está ali embaixo, eu posso ter essa liberdade de escolha e resolver pular. Mas para pular, eu preciso saber o que eu tenho, e é o que a gente precisava e ainda precisa em relação à rotulagem. Mas eles estavam muito nesse discurso de liberdade, livre, enfim. E defendiam outro modelo, né? Defendiam o modelo do semáforo nutricional, que é um modelo que eles chamam de informativo, que identificaria com cores verde, amarela e vermelha os nutrientes com quantidade baixa, média e alta. Esse parece ser um modelo, nossa, tem muita informação, vai ser bom, mas na verdade tem várias limitações, tanto de você simplesmente repetir a informação na tabela nutricional de uma forma com poucos elementos para o consumidor conseguir decidir, a combinação de cores
ao mesmo tempo dificultaria também o consumidor para escolher. E alguns produtos que não são saudáveis também poderiam ser identificados como verdes liberados, como, por exemplo, o refrigerante light ou diet, que teria lá o verde para o açúcar, verde para o sódio, verde para a gordura, e não seria algo considerado liberado como a cor verde remeteria. Então, em comparação com o queijo, né, Ana? A gente teria um queijo com bastante sal e bastante gordura e pareceria pior do que um refrigerante light. Não faz sentido. E a indústria, na verdade, sim, se posicionou como esse bloco, apresentou muito ou praticamente nada de pesquisas científicas para defender isso, né? Considerou que o peso da opinião da indústria ia se fazer valer, mas aí no meio do caminho a Anvisa teve um momento importante de fazer um relatório preliminar em que ela apontou que os modelos de advertência eram os melhores, que são esses que identificam o excesso dos nutrientes que podem causar riscos à saúde. Mas aí a gente viu uma inflexão, né, que daí a Anvisa acabou, acho que, tendo que ceder também a argumentos da indústria, porque daí optou por uma abordagem de advertência de alto-em, mas com o tamanho ficou bem reduzido, com esse perfil de nutrientes que nos trouxe preocupação. Mas com certeza da proposta inicial da indústria para essa ficou bem diferente do que eles estavam imaginando. Vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa. A gente está falando sobre a nova rotulagem dos alimentos para daqui a alguns anos, né? Como explicaram aqui as nossas convidadas, uma aprovação que aconteceu essa semana na Anvisa, mas que só deve entrar em vigor daqui a alguns anos. A gente está falando sobre rotulagem dos alimentos industrializados. A Anvisa aprovou essa semana uma nova maneira de avisar o consumidor quando há substâncias em excesso naquele produto que podem prejudicar a sua saúde. Nós estamos conversando com a doutora em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, fundadora do movimento Põe no Rótulo, Cecília Cury, e também com a nutricionista, líder do Programa de Alimentação Saudável do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ana Paula Bortoleto. A gente... Vai lá, Fê. Volta você. Não, então, a Ana estava falando sobre o farol que era sugerido. Isso. Vamos lembrar o seguinte, havia 3 formatos de um desenho nessa discussão. Tinha um triângulo, que foi sugerido pelo IDEC. Tinha um semáforo, acho que era a proposta da indústria. E aí tinha a lupa, que foi uma sugestão da Anvisa e tal. E aí venceu a lupa. Eu queria saber qual que é a diferença entre eles. Por que venceu a lupa? Bom, o triângulo foi um modelo que o IDEC apresentou para a Anvisa em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, que são especialistas em design da informação. E eles partiram da experiência do Chile, que é no formato de octógono, que também estava em discussão, e adaptaram para uma realidade brasileira, em que você tem uma imagem conhecida pela população, que é um símbolo de atenção, de alerta, de destaque, e que quando é aplicada em embalagens pequenas, você consegue visualizar facilmente, sem precisar enxergar nem o que está escrito nela. O modelo da lupa surgiu no Canadá, em discussão no governo canadense, ainda não foi implementado por lá definitivamente, mas veio como uma sugestão da Anvisa, na minha opinião, para ficar no meio do caminho, porque você repetiria a mesma imagem da informação, né? Não teria esse destaque do símbolo que o triângulo traz, né? Ou seja, quanto mais triângulos, pior a composição daquele produto, para esse alimento sem triângulo, né? Seria a mensagem. E aí a lupa veio como uma forma de mediação, na minha opinião. Os estudos que foram feitos no Brasil comparando o triângulo com a lupa mostraram que o triângulo teria uma superioridade em relação ao entendimento da população, as pessoas conseguiriam entender o que elas estão consumindo com o triângulo, e a lupa acabou ficando aí como uma opção de menor efetividade. O que nos preocupa muito, porque quando você tem um processo regulatório tão complexo, tão robusto, e chega numa conclusão que não é a que teve a mais... foi mais reforçada pelas pesquisas, a gente pode chegar daqui 3 anos e ter um efeito que não vai ser positivo ou ter um efeito
pequeno. E essa é a nossa crítica, né? Porque se você está adotando um modelo que não é efetivo, a gente vai perder muito tempo mais tentando remediar algo que, né, poderia ser melhor. A gente sabe que os conflitos aí com a indústria, de questionar, de preferir o semáforo, são difíceis, desafiadores, mas na hora de prevalecer os interesses de saúde pública, isso que deveria estar, né, um peso maior do que esses interesses econômicos. Então, realmente, a gente quer fazer mais pesquisas, porque esse modelo, na verdade, aprovado de lupa é, inclusive, diferente da consulta pública do ano passado. Então, é um modelo que não tem nenhuma pesquisa comparando ele, foi uma adaptação de um modelo da consulta pública do ano passado. Enfim, por isso que a gente fala, foi um avanço, reconhecimento do processo, mas tem muitas coisas para serem desvendadas e compreendidas para avaliar a real efetividade dessa nova norma. Lendo o relatório que a Anvisa soltou na sexta-feira passada, trazendo já essa nova lupa, o que eles disseram é que eles tentaram ajustar a sugestão de lupa ao que havia aparecido de comentários sobre legibilidade, sobre destaque e sobre aplicação. Mas, no fundo, está aí uma coisa que a gente só vai descobrir a efetividade na prática, porque tudo que se pesquisou foi com base nisso ou naquilo, ou não nisso e não naquilo. Esse modelo, em especial, está bem feito anteontem, fresquinho. O que a gente já identificou nesse processo é que a Anvisa, até com base na nova legislação sobre impacto de regulação, vai fazer uma avaliação periódica da efetividade da norma. Rio, de novo, em relação ao prazo, que se a gente tem de 3 a 5 anos até, de fato, está no rótulo, quando fizer a primeira avaliação periódica, acho que ela nem está ainda em vigor, né? Se a gente pensar em períodos. Mas, enfim, que seja assim que ela entrou em vigor, a gente tem a expectativa, a esperança, e vai trabalhar para isso, né, Ana? Para que, se esse modelo não se mostrar suficiente para enfrentar o problema regulatório, que era a dificuldade de o consumidor compreender as informações nutricionais no rótulo, vai ter que adaptar. Né? E é mais caro adaptar do que fazer direitinho. Então, vamos torcer para que esteja direitinho o suficiente para atingir esse problema regulatório. A mesma coisa que disse a Ana em relação ao perfil nutricional. Se o perfil nutricional está muito tímido e não for enfrentar o que de fato precisaria enfrentar, a gente começa fraco nesse processo. Mas aí tem que ter a esperança e a expectativa e o trabalho focado para fazer com que esse assunto caminhe cada vez mais em benefício da sociedade, da saúde pública. Eu queria, vocês resvalaram, eu queria entrar um pouco mais nesse tema sobre como é que isso funciona em outros países. Vocês sempre trazem o exemplo do Chile, né? Sempre falam do Chile. O Chile usa selos saudáveis. É também uma proposta que é considerada um bom exemplo de combate à obesidade pela Organização Mundial da Saúde. Há outras experiências relevantes de outros países com os quais a gente pode aprender, nos quais a gente pode se basear para defender algo parecido por aqui? Sim, o Chile a gente sempre se remete porque foi o pioneiro, né? Foi o primeiro país que desde 2014 já tem essa abordagem, e é interessante que no Chile eles adotaram esse modelo do octógono de alerta de excesso depois que a indústria chilena rejeitou o semáforo. E aí eles foram estudar outras possibilidades. Então aqui eles defendiam o semáforo enquanto lá foi rejeitado. Além do Chile, a gente tem já o Peru, o Uruguai e o México com medidas aprovadas, no Peru e no México já implementadas de rotulagem frontal na mesma abordagem de octógonos. Na Europa tem alguns países que adotaram o modelo do Nutri-Score, que é um modelo que faz uma avaliação de uma nota geral de quanto saudável é o alimento. Com umas cores, né, Ana? Igual de geladeira, né? Que você não sabe se a geladeira é boa ou não. Você fica aquelas cores. Tipo avaliação do perfil de gasto de energia, né? Israel também tem um modelo de tipo advertência. Na Austrália tem um modelo de estrelas, que é um modelo voluntário, assim como na Europa, e tem muitos questionamentos sobre a efetividade desses modelos voluntários, né? A empresa coloca se ela quiser, então ela vai colocar mais no produto que é de fato saudável, e o que levaria uma nota mais baixa não vai colocar, né? Então
Eu diria que a América Latina hoje é a região do mundo que está na vanguarda e avançando com medidas mais efetivas. No Chile, a gente tem vários estudos já mostrando como as pessoas estão mudando o seu padrão de consumo, reduzindo o consumo de alimentos não saudáveis, e acho que é o caminho a seguir. O que eu vejo, né, ouvindo a Ana e pensando nesses modelos todos que vão aparecendo na minha cabeça, de estrelas, bolinhas, octógonos e tal, me sinto naquela brinquedo de criança, né, que a gente vai enfiando as figuras na caixa. Mas o que fica para mim é que, no fundo, o que os governos têm tentado e o que a sociedade civil tem tentado é encontrar caminhos para garantir que o consumidor faça suas escolhas de uma maneira mais justa, mais equilibrada, porque hoje nos rótulos a gente tem lá 8 vitaminas de ferro, fibras, grãos ancestrais e tal. Grãos ancestrais? Verdade, nunca viu isso? Uau! Pois é, corredor de pães, que a gente agora não vai mais pro corredor, faz pão em casa, né? Eu não consumo mais esse produto. Então, mas tem os grãos ancestrais, a gente não sabe a que ancestralidade se refere, né? Não deve ser a minha. Curiosíssima. Não mas deve ser a sua. Quando a gente pensa nisso, né? Por que esse movimento e por que tantos modelos distintos? No fundo, a gente volta. Precisamos reformular não só os produtos, precisamos reformular e ressignificar o que estamos produzindo, como estamos produzindo, por que tanto açúcar, por que tanta gordura, por que tanto sal, por que tanta monocultura, por que produtos que precisam durar numa prateleira, sei lá, anos, por quê? A hora que a gente tiver essas respostas, acho que a gente nem vai precisar de selo e não vai discutir nem semáforo, nem triângulo, nem bolinha, nem lupa grande, nem pequena, né? Tem um ouvinte aqui, o Danilo Moreira, que está dizendo: eu aprendi que quanto maior o prazo de validade do produto consumido, menor a minha. A gente já ouviu, não sei se a Ana já ouviu isso, mas eu já ouvi de uma pessoa que ela gostava uma pessoa da indústria, que ela gostava dos produtos com aditivos porque ela tinha um pouco mais de idade e isso a garantia mais conservada. Mas recentemente essa pessoa entrou numa dieta e está bem mais enxuta e eu acho que está reavaliando os aditivos também. Tem um ouvinte aqui, a Solange, eu queria que vocês esclarecessem o ponto dela aqui. Ela entende aqui o objetivo de vocês, mas num país onde a maioria é pobre, compra pelo preço, acha que vão olhar o rótulo? Mas aí isso só serve para... Bom. Isso, só um minutinho. Isso só serve para o povo que tem mais dinheiro e para os ditos politicamente corretos. Ela parte do princípio de que gente que não tem dinheiro não lê rótulo? Eu vou além, Tatiana. Solange, eu te entendo super. Você fala uma coisa que tem tanto sentido e eu te convido a conhecer uma campanha que o IDEC encabeça também junto com a ACT sobre os tributos para alimentos não saudáveis, né? A gente tem tanto benefício fiscal para açúcar, para bebida açucarada, portanto, e tão pouco incentivo fiscal para orgânicos, para comida que não tem pacote e que aí nem precisaria ler rótulo. É claro, a gente sabe, né, num país paupérrimo como o nosso, mas ainda nessa situação atual, você imaginar que todo mundo vai poder escolher o sem o selo ou com menos, né, é uma ilusão, mas é um sonho. Eu acho que a gente tem que trabalhar sabendo que tem um quê de ilusão, mas tem um tanto de sonho. E a gente não trabalha só nessa política, né, Ana Paula? A gente vai bem além. Exato. Acho que ela tem toda a razão de considerar que são muitos os fatores que levam as pessoas a fazer escolhas de alimentos e, com certeza, o bolso é super relevante e, por isso, a gente entende que também tem que ter medidas fiscais para corrigir essa questão. E, obviamente, outras de assistência e muito mais, né, da economia como um todo. Mas, claro que a informação no rótulo não vai resolver todos os problemas. É um passo que tem que ser dado para garantir esse equilíbrio, né, como a Cecília fala, né, de como os rótulos destacam só o que é o positivo, o que vai até o consumidor e escondem a informação sobre o risco à saúde. Esse é um ponto que a gente tem que tratar. Mas também tem a questão de quais são as regras para a produção de alimentos no Brasil que favoreçam os circuitos curtos, que favoreçam a compra da agricultura familiar, que favoreçam menos publicidade desses alimentos não saudáveis, que fazem com que eles sejam tão atrativos e tem um apelo, né, do consumo desses produtos para as crianças, principalmente. Então, o pacote de sagodinho falando é assado, milho integral, meu Deus do céu, milho integral, assim, desenha para mim.
As escolas também, a gente tem que pensar em quando elas voltarem, melhorar a alimentação nas escolas, das cantinas, enfim, eu diria que o Chile, eu vou lá de novo do Chile, porque ele é um exemplo, porque eles não adotaram uma lei de alimentação saudável que prevê a advertência no rótulo dos alimentos. Os alimentos que têm advertência, eles não podem ter publicidade infantil e não podem ser vendidos nas escolas. E isso é um pacote, né? A gente não pode dizer que vai ter uma única solução para essa questão da alimentação. A gente tem que pensar num conjunto. E hoje a gente está faltando vontade política dos governos, né? A gente está numa inércia política que os países não conseguem avançar, esses interesses econômicos acabam prevalecendo. Então, a gente está falando aqui de um passo aí à frente para quebrar essa inércia e conseguir cavar espaços para melhorar outras áreas que precisam ser melhoradas. Tem uma questão aqui levantada por uma outra ouvinte, a Sueli, pedindo para que, por favor, a gente aborde a rotulagem sobre o glúten, que é bastante importante por causa das pessoas que têm doença celíaca e não podem comer nada que tenha nem traço de glúten. E as mães de crianças celíacas ou as pessoas celíacas, você né, Cecília? Foi assim que começou? Não, eu não sou, mas eu ponho no rótulo, ele nasce por conta desse problema das mães com crianças com alergia alimentar. Eu me lembrei. Celíaca, mas... Eu me lembrei. Pessoas que têm doença celíaca vivem de ler rótulo e de ligar em saque de fábrica para saber se aquele alimento foi feito na mesma linha de produção de algum outro alimento que tenha glúten. Porque se isso acontecer, dá contaminação cruzada e afeta de maneira muito grave a saúde dessas pessoas. Então imagine você o que é viver assim. Bem, a Sueli traz uma fala que, de alguma maneira, não é que responde, mas toca tão de frente ao que trouxe a Solange. Solange, vou te contar, como mãe de alérgico que fui e acompanho uma comunidade grande de mães de alérgico, pais de alérgicos, de celíacos, esse é um público que lê rótulo e que, não vou dizer que não importa o preço, comprará, mas que vai deixar de comprar alguma outra coisa importante porque sabe que o único que vai poder comprar é aquele que traz a informação completa sobre a presença dos alergênicos ou do glúten e que não traga nenhum tipo de dúvida, insegurança ou que não traga o pode conter, no caso dos alergênicos, ou que não informe sobre o glúten de maneira clara. Esse é um público, Tatiana, que já vem sendo atendido pela legislação. A gente já tem norma que diz contém e não contém glúten, tem que informar. Se puder conter trigo, contém glúten. Se puder conter ovo, pode conter ovo. A gente já tem legislação. O que falta é fiscalização para que a gente tenha punição, porque infelizmente também vivemos mais de punição do que da consciência. Punição, porque aí, se eu estou com o rótulo errado e eu tenho que recolher esse produto do mercado, isso me custa. Então, talvez eu faça melhor o meu próximo rótulo. Legislação já temos, o que está faltando é fiscalização e punição. Ou então consciência, aí a gente não precisaria nem de fiscalização nem de punição. O Estado economizaria, a empresa economizaria e o consumidor ficaria mais seguro. Eu acho que seria o melhor cenário. Podemos ir por esse caminho. Quem topa? Quem fiscaliza? Quem fiscaliza a vigilância sanitária, na ponta é quem tem autoridade. Mas eu diria para você também, Fernando, o consumidor fiscaliza. Então, se encontrar um rótulo errado, denuncie na ouvidoria da Anvisa. É só dar um Google ouvidoria da Anvisa, talvez dê um erro, porque o site da Anvisa está migrando e está dando um problemão, mas aí é só trocar a palavra portal por antigo e aí vai. Ou denunciar também no Ministério Público, nos PROCONs, porque o cidadão é aquele que dispara a crítica, a queixa, a denúncia. A gente tem até um projeto em comum, né, Ana Paula, sobre denúncias, que não é sobre glúten, mas é sobre publicidade, que é o Observatório de Publicidade de Alimentos. Então, é um outro lugar para denunciar outros aspectos mais relacionados à publicidade. Está na nossa mão, como cidadão e como cidadã, a ajudar a legislação a ser cumprida. A gente tem bastante norma já. Tem uma outra questão aqui, levantada pelo ouvinte Carlos Felipe. Por que os apelos nutricionais de marketing são tão livres e as informações de saúde são tão restritas? Boa pergunta. Na verdade, tem uma discussão sobre isso, Carlos, em relação a qual que é o papel da Anvisa em relação a restringir a publicidade dos rótulos, né? Teve já uma proposta, inclusive, de uma norma
já de muitos anos de tentar regulamentar essa publicidade, mas tem uma questão aí forte que as empresas, aí não só de alimentos, mas também agências de marketing questionam a liberdade de expressão comercial e tem uma dificuldade de regular a publicidade, mas a gente tem sim regras, como a Cecília disse, mas que precisam ser cumpridas e fiscalizadas, porque informações que trazem mensagens parcialmente falsas ou que podem levar o consumidor ao engano ou que são para o público infantil, a gente já tem o Código de Defesa do Consumidor que prevê a proibição desse tipo de publicidade que deve e pode ser denunciada e as empresas punidas. O desafio da implementação é muito grande realmente, a gente já tem o código aí mais de 30 anos e tem um desafio grande de implementar. E a Davi versus Golias, né, Ana? Porque a gente já tem, como disse a Ana, o Código de Defesa do Consumidor, que inclusive proíbe a publicidade dirigida a crianças. E a gente tem já o Superior Tribunal de Justiça falando mais de uma vez que publicidade dirigida a criança em alimento ultraprocessado, alimento com esses montes de ingredientes, açúcares, gordura e tal, é proibido vezes 2. Mas a gente tem, de novo, Davi versus Golias. A legislação dizendo uma coisa, mas a indústria, que tem um poderio econômico muito maior, junto com a indústria que trabalha com os aspectos de licenciamento de personagem e tudo mais, e a gente tem que ficar nessa batalha, nessa disputa, né? Quando a gente, de novo, poderia parar na consciência sobre por que eu preciso fazer tanto marketing dirigindo a criança, né? Por que eu não melhoro os produtos e aí faço um marketing maior, mais amplo, que não fique só nisso. Tem um ouvinte aqui dizendo que é uma verdade histórica que o cozimento dos alimentos sempre fica nas costas das mulheres e a indústria dos alimentos é uma resposta à saída da mulher para o mercado de trabalho. Isso, quando a gente olha para a história, é claro, né? Mas o é assim porque sempre foi assim não nos satisfaz. É por isso que o mundo tem que andar para frente, né? Porque se do jeito que não tá bom para alguém, a gente vai ter que falar sobre isso. E ela falou, as pessoas não têm tempo de ler rótulo. Quando ler rótulo, da leitura de rótulo depende a sua vida, como no caso de um celíaco, você vai ler o rótulo. Então, a gente entende aqui que é uma questão de consciência, né? Hoje de manhã, por causa do podcast, eu conversei com a Rita Lobo, falando justamente sobre isso, sobre comida de verdade, sobre alimentos processados, ultraprocessados, sobre o quanto é difícil você preparar o seu próprio alimento quando você mora sozinha, sobretudo, e tal. E ela fala, é uma questão de consciência, né? A gente nunca achou, sobretudo a gente que nasceu ou que cresceu nessa época em que a indústria dos alimentos já estava muito avançada, né? Eu que sou filha fui uma adolescente dos anos 90, mãe saindo, recém-separada, saindo para o mercado de trabalho. A cozinha era um lugar que não me pertencia, porque eu não tinha tempo a perder na cozinha. Eu precisava conquistar o mundo. Quando a gente entende que é um autocuidado, é um cuidado que você tem com você, com a sua saúde, com a sua vida. Quando você adquire essa consciência, a cozinha, o alimento ganha uma importância diferente e muito maior, né? Então, é uma questão de cultura, é claro que é. A cultura não é imutável e a gente está aqui para modificá-la mesmo. Eu queria só muito rapidamente agradecê-las pela participação hoje aqui na nossa entrevista. Ana Paula Bortoleto, nutricionista, líder do Programa de Alimentação Saudável do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Ana, muito obrigada mais uma vez, volte sempre. Eu que agradeço, foi um prazer. Tatiana, Fernando, um abraço. Cecília Cury, doutora em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, fundadora do movimento Põe no Rótulo. Obrigada, Cecília, de novo, volte sempre também. Eu que agradeço o convite e convido a Marina e todos mais a vir para a cozinha e chamar todos os outros moradores dessa casa a partilharem do cozinhar inclusive. E do planejar. Homens, inclusive, vão para a cozinha. Homens, mulheres, trans, cis, o que for. Todo ser humano que come. Sigam o exemplo de Fernando Andrade, que tem uma mão maravilhosa para cozinhar. Dizem, né? Nunca provei, mas faz uma propaganda que eu vou te falar. Obrigada, gente.